Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. No vídeo de hoje eu quero explicar para você um conceito e uma prática, no final das contas, que vai te ajudar a entender como que é o comportamento do seu fluxo de trabalho. Você sabe que nesse canal a gente fala bastante sobre gestão de fluxo, sobre Kanban, sobre métricas, né? Então a ideia aqui é conseguir te dar uma visão sobre como melhorar alguns aspectos no teu fluxo e aí, a partir disso, ter um pouquinho mais de previsibilidade. Vamos lá? Bom, o que eu quero explicar para vocês aqui hoje é sobre outliers. E um outlier, ou um valor atípico, nada mais é do que um item que está fora do conceito normal do seu espaço amostral. Como assim, Felipe? Você está me explicando em grego aqui, vamos lá. Então, imagine que você tem aqui um fluxo de trabalho que nos últimos 2, 3 meses entregou 50 itens. Desses 50 itens, digamos que 40, que dá mais ou menos 85%, os 80%, foram entregues em até 10 dias. Então, 40 itens foram entregues em 2, 3, 5, 8, no máximo 10 dias. Os outros 10 itens foram entregues em prazos superiores a isso, em tempos superiores a isso. Então, 11, 12 dias, 15, 20, 25 e assim por diante. Dentro dessa estrutura, todos os itens que você tem aí acima dos 40 itens, né, ou seja, os itens que foram entregues além dos 10 dias que você definiu, são o que a gente chama de outliers. Então, eles saem do normal do seu fluxo de trabalho. E para você trabalhar esses outliers, né, esses itens que saem da sua previsibilidade, a gente tem um passo a passo aqui para você seguir. Tá? A primeira coisa é você definir o outlier dentro do seu ambiente. Como assim, Felipe? Você acabou de definir o que é um outlier, mas não é o que é em si, né? É o que você considera como outlier. Então, por exemplo, aqui no nosso cálculo, eu falei para você que 40 itens, ou seja, 80% dos meus 50, né, é o meu limite. Né? Ou seja, 80% do meu espaço amostral ali, da quantidade de itens que eu tenho no fluxo, é o meu limite como outlier. Ok, então tudo que está acima disso, né, todos os itens que estão além desses 40 itens, é o que eu considero como outlier. Então se você tiver 100 itens aí, e você vai definir como 80% o seu limite, então você tem 80 itens que foram entregues até um determinado dia, né, e tudo que está acima disso é o que você considera como outlier. Então isso é você definir o outlier dentro do seu fluxo. A segunda coisa é você identificar, beleza, eu criei essa definição, 80% é o meu corte, ou 85% é o meu corte, né, falando de confiança, falando de cycle time. Então, tudo que está acima disso é o meu outlier. Tá, então vamos entender esses 15 itens aqui que sobraram, esses 20 itens, 25 itens aqui que sobraram. Quem são esses itens aqui? Então você vai fazer uma análise em cima deles. Olha, esses itens aqui eles são do tipo história que vem de um produto específico, ou são histórias que vêm de um módulo específico, ou eles têm um comportamento específico, eles têm uma integração com um serviço que antes não tinha, ou são demandas que vêm de um cliente diferente, tá? Então, essa identificação é você começar a classificar um pouquinho esses itens, beleza? E começar a partir disso identificar esses pequenos padrões aí de análise. Beleza, já defini, já identifiquei, agora eu vou começar, a partir do momento que eu estou começando a classificar esses itens, eu vou começar a dizer quais são as coisas que podem estar afetando esses itens a serem concluídos com uma velocidade diferente. Pode ser que esses itens em específico, eles passem mais tempo, por exemplo, na sua coluna de teste. Pode ser que eles sejam itens que, por padrão, eles dão maior retorno financeiro e por isso eles são maiores. Pode ser que eles tenham sido mal quebrados, simplesmente, tá? Então, comece a identificar esses padrões. Como que você classificaria esses padrões, né? Itens mal quebrados, ou itens que não vimos formas de quebra, ou eles são grandes por natureza, tá? Vão ter itens no teu fluxo de trabalho que vão ser grandes por natureza, você não vai mudar isso, você não vai mudar a forma como eles são entregues. Simplesmente eles são maiores, eles demoram um pouco mais, e tudo bem. É igual quando você vai numa lanchonete, e, por exemplo, o próprio McDonald's já teve muito isso, né? Para quem comprava o McDonald's antigamente, você via lá, você pedia lá o Big Mac, o Big Taste, o quarteirão, todos os lanches, mas se você pedisse um McFish, olha, vai demorar um pouquinho mais. Ou se você pedisse um McChicken, olha, vai demorar um pouquinho mais. Então eles já se criava uma expectativa porque era um tipo de produto, um tipo de serviço que demorava naturalmente. Tá? Então não é que você precisa diminuir o tempo de tudo, você vai precisar identificar o que causa esse item demorar mais. Tá legal? E se você conseguir eliminar essa causa
ótimo. Se não, se for da característica do produto, se for algo que é dele mesmo, então você não vai mexer em muita coisa. Você vai garantir que esse item não pare, tá? Você vai garantir que esse item não pare em nenhuma fila. Aí é uma forma de tratar. A gente começa a falar em como tratar os seus outliers, tá? Uma das formas é isso. Se você for ler sobre a teoria das restrições, o conceito fala, né, que o gargalo é sempre aquilo que demora mais, é sempre aquilo que trava em algum momento. Então, o seu outlier, ele é um gargalo. Toda vez que você tiver esse tipo de demanda, ela não pode travar em lugar nenhum. Se ela travar, você vai ter mais tempo ali sendo consumido, porque aquele tipo de item ele já consome mais tempo naturalmente. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico e entender como que os outliers se comportam? Ó, pensa o seguinte, aqui eu falei para vocês que a gente vai definir qual é o limite do nosso outlier, né? Então no meu exemplo aqui, ó, eu falei que 85%, essa é a porcentagem que eu estou mostrando aqui, ó. Então 85% significa 17 dias. Então tudo isso aqui que foi entregue depois dos 17 dias são o que eu considero outliers. Esse daqui é um outlier, esse item aqui é um outlier, esse, então, todos esses itens que foram entregues depois dos 17 dias, que é o meu limite, é o que eu vou considerar como outlier. No meu caso aqui, eu tenho cores específicas que representam os meus cards. Então eu tenho esse item aqui que é mais azulzinho, esse item aqui que é um vermelho meio laranja, tem esse item que é mais verdinho. Mas veja que esses vermelhinhos aqui são os que demoraram mais tempo. Então esses vão ser os itens que eu vou filtrar nesse fluxo. Legal. Então, os itens que estavam vermelhos, meio laranjas, foram os que eu filtrei aqui para conseguir analisar. Veja que o cycle time não mudou muito, estava 17. Se eu entregar só esse tipo de item, ele é entregue em até 15 dias. Então, esses outliers aqui, eles estão contando por alguma coisa. Mas olha que interessante, esse aqui que ficou aqui em cima, por exemplo, ó, ele demorou 3 meses para sair desse fluxo. E ele foi bloqueado, olha só. Tem uma corzinha aqui que ele muda. Então, eu preciso entender por que que esse item foi bloqueado. Então, bloqueio pode muito bem ser o motivo desse item ter ficado parado por tanto tempo, ou ter ficado em desenvolvimento, ou em criação, ou em teste esse tempo todo, tá? Filtrando outro tipo de item, eu consegui analisar mais uma coisa. Tem um tipo de item aqui em específico que leva sempre bastante tempo para ser concluído, olha só. Então, esse daqui, por exemplo, levou 37 dias, e ele está exatamente em cima do meu limite aqui, ó. Outros itens levaram mais tempo, claro, esse aqui levou 41, esse aqui levou ainda mais tempo, 55 dias, mas vários deles aqui, ó, levam aqui, ó, 20 dias, né? Tem mais um aqui que levou 30 dias. Então, são tipos de item que pode estar puxando o meu cycle time para cima, tá? E você vai ver isso diversas vezes. Você vai ver a sua área aqui, todo o seu fluxo de trabalho, na hora de medir, você vai ver vários itens que podem estar puxando os itens para cima. Então, essa é uma análise dos outliers que se aprofunda com um pouquinho mais de foco. E aí você vai conseguir identificar as causas do seu cycle time serem mais altos, ou por que os itens travam tanto, ou quais padrões você consegue enxergar dentro do seu fluxo de trabalho para melhorar a realidade deles. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como você começa a tratar esses outliers, como é que você consegue filtrar tudo isso. Tem N ferramentas que podem te ajudar a trazer essa visão, mas na essência significa você pegar esses itens que estão a mais e começar a entender as características deles. Os tipos de item, o tempo que eles levam, por onde eles passam, quais colunas eles gastam mais tempo ou não. Tá? Então, esse tipo de análise vai te ajudar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com as pessoas esse vídeo para que elas consigam entender tudo isso e fazer exatamente o que você vai fazer com esse conteúdo, que é melhorar a realidade da sua empresa.